Olá, pessoal! Estamos retomando as nossas aulas para esse segundo semestre de 2021 e hoje eu trago uma aula temática, onde a gente procura explorar um tema que surgiu na carta de maneira mais aprofundada. E o nosso tema de hoje vai ser esse aí, trabalho, uma visão cristã do trabalho. O meu objetivo vai ser expor um apanhado geral do que a Bíblia nos ensina sobre o trabalho. E eu dividi essa aula em 3 partes, para a gente poder responder 3 perguntas que vão nortear a discussão de cada uma dessas partes. Primeiro, o que é trabalho? Uma concepção bíblica do trabalho. Segundo, para que trabalhar? Quais são as motivações que a Bíblia nos dá para trabalhar? E terceiro, como e com o que trabalhar? O que a Bíblia nos ensina de aspectos práticos a serem aplicados nesse contexto. Primeira coisa que eu tenho a dizer é que se você está na escola, essa aula é para você também. Afinal de contas, você não espera você chegar no mercado de trabalho para você aprender o que você vai fazer. Você aprende a sua profissão antes, né? Da mesma forma, a gente também tem que pensar sobre o trabalho, o que é trabalhar, antes da gente começar a trabalhar. E se você está trabalhando, logicamente que essa aula é para você também, para você refletir sobre essas questões com a gente. Para começar, algumas indicações de livros. Primeiro aí do Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho, Nossa Profissão a Serviço do Reino. E a segunda indicação é Faça Alguma Coisa, do Kevin DeYoung, onde o subtítulo em inglês, vou ler aqui, é Como Tomar Decisões Sem Sonhos, Visões, Impressões, Portas Abertas, Caixinhas de Promessas, Abrir a Bíblia num Verso Aleatório, Frio na Barriga, Calafrios e etc. Ou seja, ele está escrevendo sobre tomada de decisão, especialmente decisões relacionadas ao trabalho. Sobre isso que esse livro e ele é um livro muito bom. Indico aí 2 indicações muito boas para vocês. Bom, nossa primeira parte trata da nossa primeira pergunta, que é: o que é trabalho? O que é trabalho? Trabalho é um esforço honesto realizado para obtenção de bens. Esse é o nosso assunto. Outros tipos de trabalho, outros tipos de esforços, que também são chamados de trabalho, existem, como trabalho voluntário, trabalho escolar, o trabalho de parto. Então, nós temos também a força vezes o deslocamento, mas nenhum desses são assuntos que a gente vai falar hoje. A gente quer falar hoje sobre esse aí, trabalho, esse esforço honesto que as pessoas fazem para obtenção de bens. É com essa definição que a gente vai trabalhar hoje. O que é verdade de se dizer sobre o trabalho? O que a Bíblia nos ensina? Eu quero destacar aqui 3 pontos da concepção bíblica a respeito do trabalho. Primeiro, o trabalho é algo que Deus fez e faz. Preparando os slides, eu me deparei com essa ilustração espetacular aí de Deus trabalhando na criação do mundo. Uma das primeiras coisas que a gente aprende sobre Deus em Gênesis é que o mundo e tudo o que nele há é resultado do trabalho de Deus. Em 6 dias, Deus fez os céus e a terra, as plantas, os animais, e a narrativa da criação termina dizendo o seguinte: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia
e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Essa obra a que Moisés está se referindo é literalmente o trabalho que Deus realizou nos 6 primeiros dias. Tanto é que quando Deus promulga o mandamento da guarda do sábado, ele traz à memória dos israelitas essa obra de Deus como referência e como um exemplo a ser seguido na jornada de trabalho deles. Ele diz lá no 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Ou seja, como seguidores e imitadores de Deus, os israelitas deveriam, como ele, trabalhar 6 dias e, como ele, santificar o 7º dia e descansar nele. Na criação, Deus estabeleceu essa jornada de trabalho padrão de 6 dias, seguida de um dia de descanso. Talvez te pareça estranho dizer que Deus trabalhou naquela primeira semana, porque quando a gente pensa em trabalho, o que nos vem à mente é uma atividade que é feita por alguém para se sustentar. Mas Deus não precisa de trabalhar para se sustentar. E, de fato, não foi para se sustentar que Deus trabalhou. O sustento não é a única motivação para se trabalhar. Deus trabalhou e os bens que ele obteve como resultado do seu trabalho o alegraram. Ele achou bom. As árvores que ele criou eram agradáveis de se ver. E os seres humanos ele achou muito bom. Deus trabalha porque os bens que ele obtém como resultado o alegram. E a gente vai falar mais sobre isso na segunda parte da aula, mas de qualquer modo, o que nós vemos no capítulo 1 de Gênesis é Deus trabalhando, usando da sua força inesgotável, do seu poder inesgotável para a obtenção de bens. E, diga-se de passagem, ele foi muito bem sucedido no seu trabalho, porque ele obteve muitos bens, se tornando aí a pessoa mais rica do universo e imbatido até hoje. Quem é Jeff Bezos perto de Deus? Quem é Elon Musk? Deus é proprietário de tudo que existe, inclusive das fortunas desses bilionários. Como bem disse Moisés, ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e a terra e os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. E também Davi diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e o que nele vivem. Pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e a afirmou sobre as águas. E como o próprio Deus declara lá ao profeta Ageu, por meio do profeta Ageu, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Deus trabalhou para obter a terra, os animais, as plantas, os mares, o ouro, a prata. Ele obteve todas essas coisas e continua sendo o dono de tudo. Não apenas a natureza criada pertence a Deus, mas também as pessoas criadas pertencem a Ele. Sejam elas piedosas ou ímpias, elas pertencem a Deus. Veja o que diz as Escrituras. A ele pertencem a força e a sabedoria, tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem.
Todos me pertencem, isso Deus falando. Tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Mais enfático ainda é o apóstolo Paulo quando ele diz lá em Romanos: quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Então, qual que é a ideia sendo passada aqui? Todas as pessoas não passam de vasos feitos pelo oleiro que é Deus. Todas as pessoas são resultado do trabalho de Deus, em criá-las, em dar forma a elas, e são dele por direito. Enfim, essa é a nossa primeira verdade bíblica que nós estamos colocando aqui hoje. Que o trabalho é algo que Deus faz, que tudo e todos são resultado do trabalho de Deus e que Deus se alegra nos bens que ele obtém do seu trabalho. Segundo ponto, trabalhar é uma capacidade que Deus deu aos homens e ele quer que eles a usem. Deus criou o homem com capacidade e habilidade para se esforçar e obter bens. Quando Deus criou Adão, ele não criou ele para ficar deitado contemplando as maravilhas que Deus o criou, comendo uva, bebendo água de coco. Não. Logo que Deus o criou, o que diz o texto? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, Deus criou Adão e logo colocou uma enxada na mão dele, uma tesoura de cortar a planta na mão esquerda, uma enxada na direita, e mandou Adão para o jardim. Vai cuidar do jardim, vai cultivar o jardim. E quanto a Eva, o texto diz que ela foi criada após a constatação de que não havia ninguém para ajudar, auxiliar o homem. Diz o texto: todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, tanto o homem quanto a mulher foram criados para trabalhar. Perceba que no princípio eles não trabalhavam para se sustentar. Nem Deus trabalhava para se sustentar, nem os homens trabalhavam para se sustentar. Em um mundo sem morte, ninguém tem que trabalhar para preservar sua vida. Existem outras motivações além do sustento para trabalhar. Os bens obtidos alegram o trabalhador. E o próprio trabalho em si pode alegrar o trabalhador. O trabalho não é um castigo de Deus, é um privilégio, é uma capacidade que Deus deu como um presente para os homens. Ter essa capacidade, não apenas Deus nos deu essa capacidade, tipo assim, use ou não use, não. Use, eu quero que você use essa capacidade. E é isso que nós aprendemos da leitura de Gênesis. Terceiro lugar, o trabalho foi profundamente afetado pela maldição da queda e pelo pecado. As coisas não são mais como eram no princípio, quando o trabalho era só alegria sem nenhum sofrimento. Como castigo pela desobediência de Adão e Eva, Deus amaldiçoou a criação. E ele disse a Adão: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra,
visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, nós podemos identificar pelo menos 3 maneiras como o trabalho de Adão e também, consequentemente, o nosso foi afetado pela desobediência dele e pelo castigo que Deus aplicou, essa maldição sobre a criação. Primeiro, a própria terra trabalha contra o trabalho de Adão, tornando as coisas muito mais difíceis para ele. Adão planta uma videira e aí crescem junto ervas daninhas para sufocar a videira. Adão quer usar uma área da terra para plantar flores, mas o primeiro ele tem que remover os espinhos dali, e aí ele vai se ferir no processo. A terra está contra Adão e contra todos nós. A ferrugem corrói os metais dos nossos computadores e celulares. A traça consome os nossos livros, roupas e móveis. O lodo toma o lugar da tinta na pintura dos nossos muros. Os maremotos engolem as nossas casas. A natureza trabalha contra nós, ora tornando nosso trabalho infrutífero, ora destruindo os frutos do nosso trabalho. Em segundo lugar, a segunda maneira como o trabalho foi afetado é que agora Adão está sujeito à morte. O corpo de Adão está sujeito à morte. É um corpo que adoece e perde o vigor cada vez mais até o dia da morte dele. Agora há uma nova necessidade para o trabalho que não havia antes, que é a da preservação da vida do corpo através da alimentação. Sim, porque antes Adão e Eva podiam comer da árvore da vida, que não foi plantada por eles, nem era um resultado do trabalho deles, mas foi plantada por Deus e dada a eles gratuitamente. Agora, se Adão e Eva quisessem preservar a sua vida agora, né, nesse momento depois dessa queda, eles teriam que plantar o próprio trigo e fazer o próprio pão com um corpo que adoece, se cansa, desfalece, perde o vigor, até que um dia ele morre. Ainda assim, por mais que trabalhassem para preservar suas vidas, certamente morreriam. É assim com o corpo de Adão, né? Certamente morreu. E assim é com os nossos corpos. São nossos instrumentos de trabalho mais preciosos e também os mais defeituosos. A febre nos atrapalha a fazer conta matemática. A náusea impede que a gente foque no que está sendo discutido numa reunião. Os músculos enfraquecidos dos idosos não servem para capinar. A vista cansada dos motoristas causa acidentes no trânsito. Os hormônios desregulados tiram todo o nosso ânimo para qualquer atividade. Enfim, esses são os corpos que nós temos. E não importa o quanto a gente trabalhe para preservar a nossa vida, certamente morreremos. Somos todos pó e ao pó retornaremos. A terceira razão pela qual o trabalho foi afetado na maldição da queda e também pelo pecado é que nós agora somos pecadores, trabalhando com pecadores para pecadores. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Adão agora trabalhava com uma ajudante pecadora. Eva agora trabalhava ajudando um pecador. Como toda relação, né, as relações trabalhistas também são afetadas pelo pecado. Os patrões não tratam seus empregados como deveriam, os empregados não tratam seus patrões como deveriam, clientes não tratam prestadores de serviços como deveriam, empregados espalham fofocas sobre seus patrões, né, montam nas costas uns dos outros, aproveitam da ignorância dos mais novos,
Patrões abusam do fato de que os seus empregados dependem dele para receberem seu sustento e agem desonestamente e obrigam seus funcionários a fazerem o mesmo e são incompreensivos com as demandas deles, enfim. E clientes desrespeitam funcionários e os ofendem com suas palavras. Todos somos pecadores e, portanto, em maior ou menor grau, essas coisas são encontradas em todo ambiente de trabalho com mais de uma pessoa, né? Então, na maioria dos ambientes de trabalho, isso vai ser um grande problema, talvez até muito maior do que os dois primeiros, porque as feridas causadas pelos homens são muito mais difíceis de cicatrizar do que aquelas causadas pelos espinhos da terra. Então você percebe a profundidade com que o trabalho foi afetado com o pecado? A terra trabalha contra nós, nossos corpos são debilitados instrumentos de trabalho e nós somos pecadores trabalhando com pecadores para pecadores. Como são tolos, então, aqueles que fazem do trabalho sua fonte última de satisfação pessoal. Falta a eles uma visão realista do mundo em que nós vivemos. Sem essa visão, eles seguem a ilusão de que quando eles forem promovidos, eles serão pessoas realizadas. Mas quando a terra sufoca as suas plantas, ou a exaustão toma conta do seu corpo, ou o empregador demite os seus empregados, eles são pegos de surpresa e ficam desesperadamente entristecidos. Não nos enganemos, as maldições às quais Deus sujeitou a criação permanecem até o dia de hoje. É como diz o apóstolo Paulo: a natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, enquanto o Senhor Jesus não retornar e fizer todas as coisas novas, o trabalho será cansativo e sofrido, e muitas vezes infrutífero. Não crie grandes expectativas com seu trabalho, porque esse é o mundo em que nós vivemos. Agora, independente de qualquer coisa, independente de nós termos que trabalhar nesse contexto terrível de pecado e maldição, ainda é da vontade de Deus que nós trabalhemos. Repetindo aí o quarto mandamento, com foco no versículo 9. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Para fechar essa primeira parte, então, o que é trabalho? Trabalho é um esforço honesto realizado para a obtenção de bens. É o que Deus fez na primeira semana da história, quando ele criou todas as coisas e se tornou dono de todos os bens. Os homens, segundo ponto, foram criados com a capacidade de trabalhar, e é do agrado de Deus que eles usem dessa capacidade. Mas, terceiro ponto, com o pecado de Adão, o trabalho foi afetado profundamente e agora é realizado pelos homens em um contexto de pecaminosidade e criação amaldiçoada. Esse é um pouco da concepção bíblica do trabalho, e na próxima parte nós veremos na Bíblia as motivações que nós temos para trabalhar, tentando responder a pergunta: para que trabalhar? Então eu te vejo lá na próxima parte.